O texto dessa manhã, no sermão feito pelo nosso ministro, o pastor Aldenor, em Abacuque, capítulo 1, verso 1 a 4. Abacuque, capítulo 1, verso 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor, nos ajude, Senhor, neste momento, tranquilizando o nosso coração, a nossa alma, para que possamos nos atentar, ó Deus, para a Tua palavra que será pregada. Nos dê a atenção necessária para os nossos olhos, para os nossos ouvidos. Dê a humildade para os nossos corações. E nos dê fome, Senhor. Fome e desejo da Tua palavra, para que o Teu Santo Espírito possa saciar todo esse nosso desejo de sermos saciados por Tua palavra. Estamos, Senhor, nesse dia, nessa grande feira da alma. Por isso, Senhor, não nos deixes apáticos. Não retire a nossa apetite espiritual, Senhor. Pelo contrário, nos alimenta, Senhor, e nos dê o desejo por Tua palavra. E a mim, Senhor, que estarei lendo esse sermão, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Que eu não seja um empecilho, ó Deus, para a vida dos meus irmãos, mas que eu possa ser claro na leitura desse sermão. Que todos nós possamos ser edificados. E no final da leitura desse sermão, no final desse culto, possamos estar cheios, ó Deus, saciados por Tua palavra, alimentados, ó Deus, com esse pão que vem do céu. Assim nós choramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Se Deus é todo-poderoso e bom, por que o mal existe? Se Deus é todo-poderoso e bom, por que o mal existe? Por que ímpios governam sobre os justos? Por que a fome, miséria e tanta injustiça no mundo? A aparente desigualdade dos procedimentos de Deus no governo do mundo, em que os bons sofrem e os bons sofrem e os maus se regozijam na prosperidade. Os mais justos são afligidos e os mais injustos prosperam. Parece ter levado Abacuque, por exemplo, a um conflito em seu coração. O problema do mal sempre foi um assunto, meus irmãos, de difícil compreensão para os homens. E não são poucos os que, ao longo dos séculos, têm se confundido com essa questão. Esse assunto perturba sábios e nécios. Perturbou Davi e Jeremias, e perturbou a Abacuque, e certamente tem perturbado a muitos entre nós. Que assim como eles, no passado, têm vivido em tempos de grande impiedade contra Deus e de grande injustiça entre os homens. Tempos em que os
pecados eram abundantes, graves e terríveis. Isso nos leva ao seguinte questionamento: como nas maiores angústias e trevas da providência, esperar, regozijar-se e submeter-se ao Senhor? Como, no meio das maiores angústias e trevas da providência, esperar e regozijar-se em submeter-se ao Senhor? Há 3 formas de atravessarmos o vale difícil dos dias da aflição, meus irmãos, segundo Abacuque. O primeiro ponto é suportando as aflições mediante a graça. Segundo, mantendo-se fiel através da palavra. E terceiro, cultivando a esperança pela fé que nos foi outorgada. Vejamos então como estas 3 coisas se dão na exposição do texto que nos propomos hoje aqui. Deixe sua Bíblia aberta aí em Abacuque, versículo 1, verso 4, e volte a observar o texto que lemos ainda há pouco. Verso 1 e verso 2. Leiam comigo. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? As Escrituras, meus irmãos, não nos dão informações suficientes para falarmos acerca da pessoa e da vida de Abacuque, mas certamente nos revela tudo o que precisamos saber sobre a fé, o amor e a esperança que este nutria pelo Senhor. O verso 1 nos revela que Abacuque era um profeta cujo nome carregava um significado integrante: abraçar. Abacuque significa tanto aquele que abraça como aquele que é abraçado. Martinho Lutero dizia que Abacuque era aquele que abraça o seu próximo, que o toma em seus braços e é também abraçado e tomado por ele. Ele é aquele que abraça o seu povo e os leva para os seus braços, isto é, ele os conforta e os segura, ergue, como alguém abraça uma criança ou pessoa chorando para acalmá-la, com a certeza de que, se Deus quiser, tudo ficará melhor em breve. Abacuque era também um levita, um descendente das famílias sacerdotais, como foram também os profetas Jeremias e Ezequiel. Era, portanto, alguém qualificado para a manutenção da música no culto e a organização do canto litúrgico. Isso é confirmado ao final do capítulo 3, no verso 19, onde ele declara: ao mestre de canto para instrumento de cordas, cuja melhor tradução seria: ao mestre de canto, do meu toque com instrumentos de cordas. Desta forma, meus irmãos, como o autêntico profeta Abacuque demonstra compaixão pelo seu povo, pela violência que este vem sofrendo em oração, queixa-se ao Senhor pela falta da resposta ao clamor por seu auxílio e justiça mediante as circunstâncias do tempo presente. Vejam aí no verso 2 o que ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Uma tradução melhor deste versículo é: até quando, Senhor, denunciarei a ti violência, sem que tu intervenhas? Notem que a expressão aqui, até quando, bastante característica nas Escrituras, ressalta o aspecto queixoso ou denunciativo do discurso inicial de Abacuque. Se atentarmos às demais vezes em que essa expressão surge nas Escrituras, perceberemos que anteriormente foi usada pelo próprio Deus para queixar-se do povo de Israel no Êxodo. Abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 16, verso 28, por favor. Êxodo, capítulo 16, verso 28.
Êxodo capítulo 16, verso 28 diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Agora, por favor, vá para Números, capítulo 14, verso 11. Números 14, verso 11. Números 14, verso 11 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Percebam aqui, meus irmãos, que em ambos os casos a expressão é utilizada como queixa, mas biblicamente, o que é uma queixa? Uma queixa é uma lamentação, uma denúncia, uma forma de expressar a aflição e o sofrimento ou a indignação de alguém em razão de algo ou alguém, a fim de obter um consolo ou justiça. Sendo assim, Abacuque se queixa aqui de duas coisas. A primeira é da situação de Judá e a segunda do silêncio de Deus frente às constantes súplicas feitas a ele. Vejam, o cansaço de esperar por mudanças pelo profeta e o consequente aumento da iniquidade, denunciado por ele aqui, retratam uma corrupção generalizada em todo o reino. Notem que a palavra violência, utilizada aqui pelo autor, descreve atos de opressão social como, por exemplo, roubo, pilhagem e saques, e tudo isso em alta escala. Porém, a queixa do profeta se estende ainda a outras situações denunciadas nos versículos seguintes. Vejam aí o que ele diz nos versículos 3 e 4 de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versículo 3 e 4. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vejam, meus irmãos, que a iniquidade e a opressão são suscitados aqui como algo revelado a ele por Deus. A linguagem explícita do profeta revela o grau de perturbação teológica sentida por ele em meio a tanto horror. A destruição, violência, litígio, injustiça, corrupção e perversidade. Como o Deus da aliança poderia permitir que seu povo vivesse neste estado? Nesta situação, como Deus, sendo justo e santo, poderia permitir tanto mal no meio do seu povo? Como o Senhor poderia permitir que seu culto fosse pervertido, realizado de modo não ordenado, não prescrito? Havia, meus irmãos, uma adoração à deusa Astarte, rainha do céu, uma deusa bela, amorosa e maternal. Seu culto incluía orgias sexuais, já que era a deusa da sexualidade e da fertilidade. Além da adoração a Astarte, era comum a prática dos ritos imorais a Baal, que incluíam sodomização e relações incestuosas. E tudo isso sem falar no culto a Moloque, onde os pais ofereciam como sacrifício seus próprios filhos recém-nascidos, jogando-os dentro de uma fornalha para serem consumidos pelas chamas. Tais coisas, meus irmãos, levavam Abacuque a desacreditar em algum tipo de justiça ainda existente em Judá. Não adiantava recorrer aos tribunais, eles distorciam as leis a seu favor, os magistrados estavam corrompidos pelo sistema, não se submetiam e nem temiam a Deus. O justo sofria enquanto o ímpio prosperava, e assim parecia que o mal triunfava sobre o bem e a iniquidade calava a equidade de Deus e a justiça.
Em meio a tantas dificuldades, sua mente parecia estar turva, à procura de um último alento à luz da justiça divina. Vejam aqui, meus irmãos, que Abacuque demorou a entender como funcionava a justiça do Deus soberano. A entender que Deus não estava em silêncio, pois por sua providência governa todo o universo. Seus juízos são tão certos quanto o nascer e o pôr do sol. Assim, meus irmãos, ele esforça-se por um último suspiro e o faz através da súplica, da oração, e nela ele clama a Deus por uma resposta. Afinal, somente o Senhor poderia restabelecer a justiça, refrear a iniquidade e restabelecer a verdadeira adoração no meio do povo de Deus. E é por isso, então, que o profeta clama: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando contemplarei o mal e não verei tua justiça? Uma aplicação para nós, meus irmãos, é que também vivemos nesses últimos dias. Cenário semelhante ao de Abacuque. Às nossas vistas, parece que a iniquidade e a injustiça têm se multiplicado de tal forma que já não é mais possível enxergar a bondade e a justiça na nossa volta. Por vezes, é exatamente o mesmo sentimento de Abacuque que temos tido a cada dia que lemos ou assistimos nos meios de comunicação atuais, aquilo que noticiam no mundo: a fome, a corrupção, a ganância, a iniquidade, a justiça parcial dos tribunais, a perseguição aos justos, as bandeiras erguidas dos movimentos imorais, a blasfêmia, a idolatria que tem se propagado. E assim, olhamos para tudo isso e não poucos de nós, meus irmãos, têm desfalecido mediante a essa avalanche de desgraças contrárias a tudo que cremos. E não poucas vezes temos duvidado do governo providente de Deus. De fato, situações como essa são bem difíceis para nós. Não podemos negar que tais coisas estejam acontecendo no mundo que vivemos. Porém, meus irmãos, não podemos nos conformar a isso, e muito menos aceitar que tais coisas têm crescido de modo desproporcional à justiça e à equidade do reino que é propagado pelo Evangelho. Logo, em primeiro lugar, é preciso suportar as aflições mediante a graça. Em Filipenses capítulo 4, verso 13, Paulo vai dizer que é capaz de tudo suportar naquele que o fortalece. Em meio às adversidades do tempo e do espaço, meus irmãos, é em Jesus Cristo que encontramos a força para suportar todo tipo de adversidade. As adversidades como a injustiça, a iniquidade, a incredulidade de nossos dias não pode suplantar, diminuir ou afetar o Evangelho e, consequentemente, o avanço do reino de Deus. Não podemos aceitar como verdade aquilo que a mídia anuncia em detrimento do Evangelho triunfante de nosso Salvador Jesus Cristo. Precisamos reconhecer a visão restrita e limitada do homem antes de aceitar aquilo que o mundo tem propagado como sendo verdade, e que de modo algum pode ser. É através da palavra de Deus e do Evangelho que nossa visão é expandida para enxergar a realidade ao nosso redor. Logo, é com as palavras de Jesus Cristo, em João capítulo 16, verso 33, que devemos nos apegar e confiar antes de nos desvanecermos, até mesmo desesperar mediante os acontecimentos dos nossos dias. Pois ele afirma o seguinte: eu venci o mundo. E em segundo lugar, é necessário nos mantermos fiéis à palavra de Deus. Quantos de nós, meus irmãos, já não fomos tentados ao vermos outros, sejam irmãos ou ministérios, prosperarem assintoosamente e repentinamente?
Quantos de nós já não se pegou pensando, ou melhor, vislumbrando seguir os passos destes? Quantos ministros não têm sucumbido a isso, incorporando técnicas e elementos escusos ao culto, coisas que não foram ordenados por Deus, profanando assim a adoração a Deus? Certamente muitos não resistiram e com a multidão ergueram altares infames a Mamon, o Deus deste século. Todavia temos que nos manter fortes, sabendo confiadamente para o que fomos chamados. Assim como o apóstolo Paulo exorta seu filho amado Timóteo, em sua segunda carta, eu rogo a vós todos que permaneçam naquilo que aprenderam e foram inteirados, sabendo de quem o aprenderam. Talvez as circunstâncias à nossa volta procurem nos apresentar em outro padrão de justiça, diferente da que conhecemos, que é parecida com o que provém de Deus. Mas parecer não é ser igual, meus irmãos. Parecer não é ser igual. Portanto, firmem-se na única justiça verdadeira, a de Deus, que emana de sua palavra. Firmem-se na única justiça verdadeira, a de Deus, que emana de sua palavra. Acaso confiaremos nós em homens? Que justiça pode haver entre aqueles que possuem o coração destituído da glória de outrora? Que equidade pode vir de uma mente que sufoca a verdade de Deus no Evangelho? Não pode, meus irmãos, não pode. Só podemos alcançar justiça por meio daquele que é justo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Abacuque cria nisso, ele confiava no Senhor, por isso é a ele que apresenta sua queixa, na esperança de que Deus, em sua misericórdia, incline seus ouvidos e venha em favor de seu povo. Isso nos reporta a terceira e última forma de atravessarmos o vale difícil dos dias da aflição. Cultivando a esperança pela fé que nos foi outorgada. Muitos têm perdido a esperança nesses últimos dias. Muitos têm perdido a esperança em Deus, na igreja, na família, no cônjuge, e alguns até mesmo na segunda vinda do Senhor em glória. E a razão para isso é, primeiro, uma acomodação ao mal dos nossos dias e à cultura do mundo de maneira geral. A segunda é uma errada concepção acerca da providência de Deus e de sua glória. Vejam, quanto à acomodação ao mal de nossos dias e à cultura do mundo que vivemos, eu lhes pergunto: temos orado ao Senhor contra estas coisas? Temos nos queixado com Deus e dito: até quando, Senhor? Esse é o problema, meus irmãos. Esse é o problema. Nos acostumamos com o mal, a injustiça, a iniquidade em nosso meio. Nos acostumamos tanto que perdemos a esperança de que essa situação venha mudar. Por isso, sequer nos queixamos mais com Deus sobre essas coisas. A grande verdade é que nos acostumamos com a cultura ao nosso redor, a cultura da idolatria, do mal, do paganismo. Por isso não oramos como Abacuque orou ao Senhor. Isso deveria nos intrigar, irmãos, e nos fazer pensar sobre a fé que proclamamos ter. Acaso essa fé, diferente da que tinha Abacuque, não foi nos dada pelo mesmo Deus? Então, por que não temos a mesma esperança? Por que não conseguimos confiar que Deus é poderoso para trazer um grande avivamento à nossa nação? Ora, se a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem,
como diz as Escrituras, o que nos falta então? Acaso não já mostrou o Senhor por diversas vezes que é soberano e capaz de realizar maravilhas como essa? Acaso não agiu assim nos tempos de Abacuque com o rei Josias? Não agiu assim com os ninivitas no tempo de Jonas? E o que dizer do que Deus fez com Esdras e Neemias no retorno do cativeiro babilônico? Acaso não agiu assim o Senhor na história de sua igreja? Não fez a mesma coisa nos séculos 16 e 17 em vários países do continente europeu e no século 18 na Nova Inglaterra? Não tem demonstrado o poder suficiente o Senhor ao longo da história para isso, meus irmãos? Então, por que não temos orado? Porque temos nos amoldado a esse mundo vil e perverso que odeia o nosso Senhor? Porque a injustiça, a iniquidade e o pecado não têm nos incomodado mais? Duas razões me vêm à cabeça quanto a isso. A primeira, porque não cremos. E isso é devido à incredulidade. Ou não queremos, ou o segundo ponto, né, a segunda razão, não queremos. E isso devido à rebeldia em nosso coração. Sinceramente, eu não sei qual das duas é a pior. No capítulo 12 de Hebreus, Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Lucas capítulo 12, verso 15, Jesus diz que quem negligencia aquilo que graciosamente recebe do Senhor, sofrerá com o choro e o ranger de dentes do juízo que há de vir. Alguém aí lembra da parábola dos talentos? Será que nos acostumamos tanto com o mal no mundo e os nossos pecados que já não almejamos mais um avivamento? Ou será que não o almejamos porque nutrimos uma noção errada da providência de Deus em nossos corações? Será que os tempos de paz, de prosperidade, de calmaria que desfrutamos nas nossas vidas, pela providência de Deus, nos cegou o entendimento de tal forma que passamos a confundir a presença dessas coisas com a presença de Deus nas nossas vidas? Será que nos tornamos tão egoístas assim, que não queremos um avivamento para não corrermos o risco de perder essas coisas? Ora, meus irmãos, eu digo isso porque as súplicas de Abacuque culminariam na manifestação do juízo de Deus, onde milhares de pessoas morreriam, dentre elas, muitos do povo de Deus. A cidade de Jerusalém seria destruída, e muitos do povo de Deus seriam levados cativos para a Babilônia, deixando para trás tudo o que possuíam. No entanto, meus irmãos, ainda assim, mesmo alarmado com o que haveria de acontecer, Abacuque pode orar e dizer ao Senhor: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Será que podemos orar assim, irmãos? E dizer: faz o que tem de ser feito, Senhor, traz o teu juízo, mas no furor da tua ira, lembre-te da misericórdia e não remova a tua glória de sobre nós. Ah, meus irmãos, será que estamos prontos para vivermos como justos, pela fé? Será que quando vierem as aflições estaremos prontos para isso? Temos estado prontos para suportá-las com bom ânimo? Será que estamos prontos para andar pela fé, viver pela fé, e não pelo que vemos, e não pelo que temos? O justo viverá pela fé, ordena o Senhor. O justo viverá pela fé, ordena o Senhor. Vejam, ele não apenas ordena, ele também nos dá o exemplo, o maior e melhor exemplo de todos. Abram suas Bíblias, por favor, em Hebreus capítulo 12, e vejam o que dizem os versículos
1-3. Por favor, meus irmãos, abram Hebreus capítulo 12, verso 1 até o verso 3. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Vejam, meus irmãos, Deus não apenas dá uma ordem, nem também apenas nos faz promessas. Ele nos dá o exemplo, Ele nos dá o seu próprio Filho, que diante da dor, do sofrimento, da agonia, de tamanha oposição dos homens, não fez caso de ignomínia, antes suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Você sabe qual era essa alegria que lhe estava proposta? Era a glória de Deus, meus irmãos. Assim como Cristo, você também está disposto a seguir o exemplo pela alegria que, uma vez proposta ao Filho, estando nós nele, também nos foi? Afinal, não é essa a nossa finalidade? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre? Abacuque percebeu que essa era a sua finalidade. Por isso pôde louvar ao Senhor Deus, dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto no vale, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quantos de nós podemos glorificar ao Senhor com essas palavras hoje aqui? Quantos de nós? Quantos de nós está disposto a seguir o exemplo de Jesus e carregar a sua cruz? Quantos de nós pode orar como orou Abacuque, louvar ao Senhor mesmo em meio às aflições? Quantos de nós, do meio do redemoinho, das tribulações, pode dizer: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação? Eu espero que muitos já venham fazendo isso. Espero que outros passem a fazer isso a partir de hoje. E oro para que o Senhor destampe os ouvidos e faça cair as escamas dos olhos daqueles que continuam dizendo em seu coração: que culpa tenho eu desse mal? Ou que mal é esse que eles tanto falam, mas que eu não consigo enxergar? Eu quero concluir o sermão de hoje com uma lição, com uma ilustração. Um certo pregador alemão resolveu escrever um livro, uma peça para lidar com todo o legado brutal, o horror, a miséria, a ignomínia produzida na Segunda Guerra Mundial pelo nazismo. Em busca do sentido para aquele terrível e inominável massacre que ocorreu na Alemanha, ele escreveu essa obra que temos como título O Sinal de Jonas. O livro tenta então responder duas questões: por que Deus, sendo bom, permite o mal e o sofrimento no mundo? De quem é a culpa por todo esse sofrimento? 9 cenas compõem o livro, e a história a qual eu me refiro se passa em um tribunal onde a corte se reúne para inquirir e julgar o culpado por todas as terríveis atrocidades cometidas pelo regime nazista. O primeiro a ser acusado é o povo alemão. A culpa das atrocidades cometidas pelo regime nazista foi do povo, disseram alguns. No entanto, não houve unanimidade, nem maioria quanto a isso. Não
disseram eles. A culpa não é do povo alemão, mas daqueles que construíram os fornos, os banheiros, onde milhares de judeus foram assassinados cruelmente. Outra vez, a hipótese é negada. Não, dizem eles, não foram os trabalhadores. Eles nem sabiam o que estavam fazendo. Era para a execução de um mal tão terrível. Mas os soldados do exército alemão é que são os verdadeiros culpados. Eles é que são responsáveis pelo horror que se instaurou no país e chocou o mundo. Mais uma vez, um não ecoa no tribunal. Não, dizem eles. Não foram soldados, afinal, eles apenas cumprem ordens. A culpa é daqueles que detinham o poder, daqueles que davam as ordens, os generais, marechais e o chanceler. Outra vez é dito, não, a culpa não é dos poderosos, dos que detinham a autoridade, é dos reis. E com isso, as discussões e inquirições prosseguem, vários nomes e categorias são citados, porém, sempre recusados ao final. Até que então, uma nova acusação surge, e é a última acusação. A corte conclui, através das várias inquirições, que há um culpado. Todos se põem de pé e, em uníssono, dizem: Deus é o culpado. É Deus o culpado por tudo isso que aconteceu. Essa é a acusação que o povo traz a essa corte. Vejam, o tamanho da ignomínia dos homens, meus irmãos, o tamanho da ousadia e blasfêmia dos homens, levar Deus a um tribunal, a criatura inquirindo o Criador acerca dos seus decretos. Ainda que isso fosse possível, meus irmãos, colocar Deus no banco dos réus, como C.S. Lewis faz em sua obra, ainda que isso fosse possível, qual seria então a sentença que aquela corte proferiria? O autor prossegue e diz que o juiz pede ao júri o veredito de Deus. Eles dizem, culpado. Assim, o juiz então profere a seguinte sentença: pelos crimes cometidos contra a humanidade, Deus se tornará humano, um errante na terra, privado de seus direitos, sem lar, faminto, ele passará fome, ele passará sede, viverá em constante medo de morte. Nascerá de uma mulher, em algum lugar, numa estrada de uma localidade remota, e o gemido de outras pobres criaturas ressoarão em seus ouvidos dia e noite. Ele será cercado pelos fracos, pelos doentes, leprosos, atravessarão o seu caminho, cadáveres estarão constantemente em suas vistas. Ele saberá o que significa sofrer. Ele mesmo morrerá, e quando finalmente ele morrer, ele será zombado e ridicularizado. Quanta ironia, meus irmãos. Pois apesar da blasfêmia de colocar o Criador no banco dos réus, para ser julgado pelos homens por um crime que ele não cometeu, foi exatamente assim que ele o fez. No Calvário, ele cumpriu com a pena que lhe foi aplicada, não por sua culpa, pelos seus pecados, pois ele não tinha nenhum, mas pela nossa culpa e por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados foi que ele foi crucificado. Vejam, meus irmãos, que até mesmo o impossível de tomar a culpa sobre si, de beber o cálice da ira de Deus e receber o juízo de Deus sobre si, ele o fez. E o fez pela alegria que lhe estava proposta. Na cruz, o justo foi entregue pelos injustos. Que ironia, meus irmãos, pois o mal, o terrível mal que tanto criticamos e reclamamos, recaiu sobre ele, o único que não o merecia. Vejam, o único mal imerecido de toda a história recaiu sobre o único justo de toda a terra.
sobre aquele cujo mal algum lhe pôde ser atribuído. A ira de Deus contra toda iniquidade e injustiça que nós cometemos foi derramada sobre ele naquela cruz, para que daquela cruz fosse derramado sobre nós a graça do perdão de nossos pecados e a reconciliação com Deus, nosso Pai. Atendendo assim, meus irmãos, a súplica do seu servo Abacuque, aviva a tua obra, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que achemos, meus irmãos, sempre contentamento no Senhor, em todas as situações de nossas vidas. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos recordar que o Senhor é um Deus bom o tempo todo. E é o Senhor que governa e dirige todas as coisas. Nos dê, Senhor, o entendimento, nos dê a consciência necessária para que quando nós nos depararmos, Senhor, com a maldade desse mundo, ou quando os dias maus baterem na nossa porta, nós possamos ter a certeza de que o Senhor é bom e que a tua bondade dura para sempre, e de que a tua vontade sempre é justa, perfeita e agradável, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a nos preparar para esse dia. E se for o caso, se nossas mentes já estiverem perturbadas, Senhor, por causa da maldade que já está, Senhor, ao nosso lado, onde olhamos para os nossos governantes, onde nós olhamos para muitas famílias, onde a autoridade já não é mais executada com justiça, onde já não há mais temor, onde já não há mais lei, onde não há mais ordem, seja no Estado, ou seja dentro das casas de muitos de nós, Senhor. E nós nos deparamos com essa desordem e perguntamos ao Senhor, e somos perturbados com isso. Senhor, talvez essas coisas até acontecendo nas nossas casas. Nos ajude, Senhor, a olhar para essas coisas e buscar a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, para que não venhamos, Senhor, murmurar e nem blasfemar o teu santo nome, mas pelo contrário, que possamos, Senhor, certos de que o Senhor reina para todo sempre, possamos render graças ao Senhor por todas as coisas, por mais difícil que seja, Senhor, por mais que tenhamos que caminhar a nossa jornada aqui nessa terra, chorando por causa das dores, das opressões desse mundo, desta vida, nós possamos ter alegria nos nossos corações, que o Senhor é bom para com o teu povo. Essa é a nossa oração, Senhor. Nos ajude a vivermos isso na prática. Nos dê condições, Senhor, de passarmos por diversas situações, por vales como esse, ó Deus, como esses que nós acabamos de ouvir no sermão e de ler na tua palavra, sem perder, Senhor, a esperança, sem perder a fé e sem, ó Deus, abandonar o Senhor. Sabemos que isso é impossível para nós, Senhor, mas nós confiamos no Senhor, que estamos cobertos por tua misericórdia e que os seus laços de amor, Senhor, nos segura. Assim nós choramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.